No século XIX, a feijoada, um prato robusto e saboroso, nasce como um ícone da culinária brasileira. Contrariando mitos populares sobre sua origem nas senzalas, a feijoada tem raízes mais complexas e influências variadas. A feijoada, conforme conhecemos hoje, teve suas bases no século XIX, originando-se de práticas culinárias portuguesas. Não era, inicialmente, um prato de escravos, mas sim um cozido feito pelos portugueses, com uma variedade de carnes e feijão. Essa tradição culinária evoluiu no contexto brasileiro, incorporando ingredientes locais e adaptando-se aos gostos regionais. Contrariando a crença comum, muitos historiadores e especialistas afirmam que a feijoada tem raízes milenares que remontam aos séculos passados na região do Mediterrâneo. A culinária mediterrânea, conhecida por sua riqueza em sabores e ingredientes, possivelmente contribuiu para a formação dos alicerces desse prato. Ao longo do tempo, a feijoada passou por transformações significativas. Na década de 1940, o estabelecimento que a popularizou fechou, mas suas heranças persistem, consolidando-a como o prato nacional que é hoje. As mudanças nos ingredientes, técnicas de preparo e a inclusão de novos elementos refletem a diversidade cultural do Brasil. A feijoada transcendeu fronteiras regionais para se tornar um símbolo da brasilidade. Sua disseminação foi impulsionada por fatores como migração e urbanização, levando a uma aceitação generalizada em diferentes partes do país. Hoje, a feijoada é reconhecida internacionalmente como um prato distintamente brasileiro. A história da feijoada é um testemunho da riqueza da culinária brasileira, unindo influências históricas, culturais e regionais. Do século XIX aos dias atuais, a feijoada evoluiu, adaptou-se e conquistou seu lugar como um tesouro gastronômico nacional. A história da feijoada é um testemunho da riqueza da culinária brasileira, unindo influências históricas, culturais e regionais. Do século XIX até os dias atuais, a feijoada passou por um processo de evolução e transformação, tornando-se um prato emblemático e representativo do Brasil. Durante o período colonial, a feijoada era considerada uma refeição de luxo, sendo apreciada pela elite brasileira. No entanto, com o passar do tempo, a feijoada se popularizou e se tornou um prato mais acessível a todas as classes sociais. Isso ocorreu principalmente devido à influência das cozinhas regionais, que adicionaram suas próprias peculiaridades e ingredientes à receita. Além disso, a feijoada também foi influenciada pela diáspora africana e pelos povos indígenas. A presença de ingredientes como o feijão preto, a carne de porco e as especiarias é resultado dessa mescla cultural. A utilização desses elementos culinários reflete a diversidade étnica e cultural do Brasil. Outro aspecto importante na história da feijoada é a sua relação com as festividades e comemorações. Tradicionalmente, a feijoada é servida em ocasiões especiais, como festas juninas, carnaval e encontros familiares. Essa tradição de compartilhar uma refeição farta e saborosa com amigos e entes queridos fortalece os laços sociais e reforça a identidade brasileira. Nos dias atuais, a feijoada continua sendo um prato muito apreciado em todo o país. Restaurantes especializados em feijoada são encontrados em diversas cidades brasileiras, oferecendo diferentes variações da receita original. Além disso, a feijoada também ganhou destaque internacionalmente, sendo reconhecida como uma das principais iguarias da culinária brasileira. Em resumo, a feijoada é muito mais do que apenas um prato típico brasileiro. Sua história revela a complexidade e diversidade da cultura brasileira, incorporando influências históricas, regionais e culturais. É um símbolo de união, celebração e identidade nacional, que continua encantando paladares ao redor do mundo.